Gente, vamos direto para Londres, perdão, agora na Escócia. A gente vai falar da despedida da Rainha Elizabeth, ato formal hoje, aberto ao público, muitas despedidas. Na Escócia, então, a população está percorrendo, né, visitando. Vamos lá, gente? Vamos lá? Obrigada, tá aí a imagem para você. A população está se despedindo da monarca num velório aberto aí ao público pela primeira vez. E claro, a gente tem aqui a cobertura de luxo na CNN, investimento do brabo. É o homem que aparece e o nosso PIB aqui dá um salto de 235%. É ele, Márcio Gomes, que está ao vivo lá em Londres. Queridíssimo, que bom, que luxo ter você aqui no CNN 360. Meu Deus, obrigada. Márcio, vem para cá contando para gente que Rei Charles foi aclamado pelo parlamento britânico, etapas formais sendo cumpridas aí. Agora a despedida da rainha vai durar pelo menos até o início da semana que vem. Exatamente, Dani. É um prazer falar com vocês e com toda a audiência do 360. Boa noite, boa tarde para vocês aí. Não, boa noite já para vocês aqui. Aqui um pouquinho mais tarde já, 8h30, 8h25 da noite aqui em Londres. 8h25, é isso mesmo? Bom, depois a gente vê a hora certa aqui para acelerar, porque eu sei que hoje o jornal tá quente. Foi um primeiro encontro e bastante importante entre o rei Charles III e as duas câmaras do parlamento britânico que funcionam bem ali atrás naquele prédio. E foi uma cerimônia importantíssima. Nesse primeiro encontro político, ele foi realizado no edifício mais antigo dentro do parlamento, o Westminster Hall, que foi construído em 1097. No ano 1097 surgiu esse grande salão que tem teto de madeira, paredes espessas. Quem está lá dentro diz, é como estar dentro da história. E as duas casas do parlamento declararam a sua solidariedade e principalmente a sua lealdade ao novo rei Charles III. Ele agradeceu muito, ele estava com Camilla Parker Bowles e falou um ponto político importante, dizendo que o parlamento é uma casa compromissada com o bem-estar de todos. E ele disse que reconhece essa importância do parlamento. Sendo este um país de monarquia constitucional, esse encontro político é extremamente importante. Um analista da BBC de Londres resumiu esse encontro da seguinte forma: foi um encontro que marcou continuidade e mudança. Depois, como você já mostrou, Charles voou para a Escócia com a rainha consorte Camilla Parker Bowles, foi para a cidade de Edimburgo, capital escocesa. Lá ele teve mais um dia político também, uma continuação desta segunda-feira de uma forma política, quando ele teve um encontro com a primeira-ministra escocesa e também com o parlamento escocês. A gente sabe que a Escócia é apenas um de alguns países que tentam se separar do Reino Unido, deixar de ter o rei ou a rainha da Inglaterra como chefe de Estado. Existe uma oposição crescente na Escócia e todo esse primeiro traslado, essa primeira parte dos funerais da Rainha Elizabeth II seria para angariar um tanto de mais simpatia com os escoceses neste momento. Mas ninguém fala em separação neste momento. Neste momento o clima é de luto, de solidariedade e, como bem disse o parlamento aqui em Londres, de lealdade. O corpo da Rainha Elizabeth II ainda está na Escócia, está sendo velado, como você bem disse, na Catedral de St. Giles, um velório que vai durar até amanhã, quando então o corpo da monarca virá aqui para Londres. Dani. Márcio, eu queria, acho que não sei se você está me ouvindo bem, eu vou tentar fazer uma segunda pergunta, príncipe, rapidamente, porque está na Terra da maravilhoso. Marcinho, eu queria saber um pouco, você falou sobre o clima, né, de consternação. Obviamente, você já está aí acompanhando a imprensa britânica, eu quero saber quanta pressão já há sobre os ombros do novo rei nesse momento. Qual o tamanho da especulação sobre a aceitação de Charles e Camilla? Me conta. Bom, você tem que pensar que é um país que está enfrentando a troca de rei e a troca também de primeiro-ministro. Foi na mesma semana, praticamente, que os dois assumiram seus novos postos. E isso no momento que a economia está caminhando para uma possível recessão, uma inflação cada vez mais elevada aqui. Também temos uma elevação das taxas de juros para combater isso. Isso posto, ainda tem a questão das separações. Alguns países que fazem parte da Commonwealth nesse momento querem a separação
comemoração. Ontem mesmo, durante a cerimônia de proclamação do rei Charles III lá na Escócia, primeiro foi aqui em Londres essa proclamação com a presença física do novo rei, mas no dia seguinte aconteceu em vários pontos do Reino Unido. Um deles foi exatamente na Escócia. E enquanto havia uma solenidade no meio da rua entre a população, houve gritos, houve protestos. Poucos, muito poucos comparado com a aclamação popular. De novo, o sentimento é de solidariedade, o sentimento é de luto, mas sim, esse vai ser um problema que deverá ser enfrentado pelo príncipe Charles. No fim de semana, ele já se encontrou com com representantes de todos os países que ainda fazem parte da Commonwealth, ou seja, a comunidade de países que ainda tem o rei da Inglaterra como chefe de Estado. Ele já teve esse encontro com essas autoridades que ficam aqui no Reino Unido, mas ele sabe, vai ter muito trabalho e só esse encontro não vai desanuviar esse problema, não vai reduzir a pressão. Márcio Gomes, senhoras e senhores, ao vivo, direto de Londres, de onde ele vai ancorar a cobertura especial da CNN da despedida dessa monarca, a mais longeva da história do Reino Unido e uma das mais longevas da história do mundo. Luís XIV só conseguiu reinar por mais tempo do que a rainha Elizabeth II. Meu caro, muito obrigada pela generosidade, pela atenção com o nosso telespectador. Eu estou te acompanhando sempre e quando você quiser dar essa palhinha aqui, não precisa nem chamar. Eu estou esperando presentes, viu, Márcio Gomes? Se me trouxer só fish and chips, que vai chegar aqui daquele jeito, não vai prestar o negócio. Atenção, telespectador, está feita a cobrança aqui diante dos seus olhos, viu? Márcio Gomes, você que se merece. Obrigado, Dani. Parabéns, parceiro. Bom trabalho para você. Gente, vamos dar uma olhadinha nesse discurso, então, que Charles fez diante do parlamento britânico. Ele disse que sente o peso da história ao substituir a mãe. Dá uma olhada. As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us and which reminds us of the vital parliamentary traditions to which members of both houses dedicate yourselves with such personal commitment for the betterment of us all. While very young, Her late Majesty pledged herself to serve her country and her people and to maintain the precious principles of constitutional government which lie at the heart of our nation. She set an example of selfless duty which, with God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. Gente, vamos trazer ele, Lorival Santana, nosso super decano. Lori, obrigada pela força aqui também nessa cobertura. Lori, eu vou começar a falar um pouco sobre isso. Eu perguntei ao Márcio, né, como é que estava o peso já sobre os ombros do rei Charles. Ele cita aí o peso da história no discurso. Agora, assim, se lá no Reino Unido estiver como aqui no Brasil toda a foto do rei Charles é analisada, se ele está inchado, se ele não está inchado. Viralizou o momento em que ele ordena que alguém retire um objeto que estava na mesa dele, ele próprio não tira o objeto, ele faz assim, pede para correr, faz assim de novo. Ou seja, está todo mundo de olho nesse rei que tem, assim, digamos, um histórico conturbado e tem o desafio de manter a monarquia de pé no Reino Unido. Boa tarde, Daniela. Hoje foi um dia importante nesse sentido, porque o que a monarquia representa é a união, a estabilidade e a continuidade dentro de um contexto de democracia que é sempre trepidante, nós bem sabemos, né? Então, esse evento diante do parlamento em Londres, havia ali cerca de 900 membros da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, combinada, né? Nesse evento ficou selado esse compromisso. De um lado, o parlamento apoiar a monarquia, o presidente da Câmara dos Lordes disse que a monarquia está no centro da democracia britânica, e depois o rei Charles disse que o parlamento está no coração, na essência da democracia. Afinal, ele está lá pela vontade do povo. Se algum dia o parlamento quiser, ele convoca um plebiscito. Se a maioria da população quiser, não haverá mais monarquia, né? O Reino Unido é uma democracia.
pela última pesquisa, 62%, isso foi anterior à morte da rainha, 62% da população britânica é a favor da monarquia e 22% é a favor da eleição de um chefe de Estado numa república, não é? O então príncipe Charles tinha uma taxa de aprovação entre 50% e 60%, que é bastante alta. Claro que a da rainha era de 80%, mas ele tem uma popularidade que tende a aumentar agora, se não houver nenhum grande problema, nenhum grande escândalo e tal, né? Então, Charles, depois foi para a Escócia, onde existe sim esse movimento de independência, que haverá um novo plebiscito em outubro do ano que vem. O parlamento em Londres não aceita a validade desse plebiscito, mas ele será realizado. A Escócia, pelas pesquisas, está empatado. Antes também da morte da rainha, 50% dos escoceses querem a independência, sair do Reino Unido, e 50% querem ficar. Então, ele tem o desafio, né, de conquistar uma popularidade maior ainda na Escócia, onde ele está agora e onde a mãe dele morreu, por sinal, né? O pai dele era duque de Edimburgo. A família real tenta se distribuir entre os 4 países do Reino Unido exatamente para fincar ali as raízes, né, não ser demovida. O nome dele tem um peso histórico muito grande. O Charles I foi decapitado porque tentou impor, isso no século XVII, tentou impor os ritos anglicanos sobre a igreja presbiteriana escocesa, e também lá naquele parlamento em Londres tentou ser um absolutista, no momento em que a democracia estava se consolidando no Reino Unido. Entre 1649 e 1658, o Reino Unido ficou sem monarquia, foi um interregno, houve uma ditadura de um general que fez uma guerra contra a monarquia por causa desse absolutismo. Então é muito importante essa questão de explicitar a democracia e a união, a integridade de todo o Reino Unido, incluindo, obviamente, a Escócia. Ô, Louri, fica aqui comigo, porque o presidente pode manter assim mesmo. O Jair Bolsonaro assinou hoje o livro de condolências pela morte da Rainha Elizabeth. Ele foi até a Embaixada do Reino Unido com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. O presidente escreveu aí, abre aspas, em nome do governo e do povo brasileiro, expresso as mais profundas condolências ao povo do Reino Unido, bem como à família real e ao rei Charles III pelo falecimento da Rainha Elizabeth. Manifesto minha profunda admiração por uma mulher de grande personalidade, cujo senso de dever e devoção deixaram, ao longo de mais de 7 décadas, um legado de liderança e estabilidade para o povo e o mundo, fecha aspas. O presidente deve ir até o velório da Rainha Elizabeth. Eu queria te ouvir um pouco sobre o simbolismo, a importância disso, e se isso tem o condão, a força para mudar um pouco a imagem de Bolsonaro, em especial na Europa, onde ela é muito ruim. Acho que é um momento em que todos os governantes querem pegar emprestado esse verniz de estadista, né, que a Rainha Elizabeth II tem como ninguém, né? Então, o Joe Biden vai, muita gente, os que foram convidados devem ir, né? Agora, esse sistema é interessante, não sou monarquista, não defendo a monarquia, mas o sistema monárquico, mas é interessante porque há uma personificação, há uma encarnação em uma pessoa, né, da figura do Estado, e que fica assim muito bem separada do governo. E isso é muito bom para a democracia. Quando o governo e o Estado se misturam, quando o governante de turno tenta capturar as instituições do Estado, como a Justiça, como as Forças Armadas, como o próprio sistema eleitoral, como a Procuradoria-Geral da República, enfim, todas essas áreas, a Igreja, né, a politização da religião, tudo isso é muito ruim. E aí, na monarquia, fica mais explícita, mais clara, mais concreta a separação entre Estado e governo. Portanto, o Brasil tem bastante a aprender com esse modelo britânico, o que não significa que a gente deva se tornar uma monarquia, porque uma monarquia não se improvisa. Obrigada, querido, obrigada. Inclusive por explicitar, porque tem movimento monarquista no Brasil. Vai que, né? Amanhã eles cortam e falam, olha, Lorival Santana apoia a monarquia no Brasil. Era só o que faltava. O Lorival fez, tô nem aí, né? Não podemos impedi-los, né, de fazer as coisas. Muito bom, querido. Obrigada, já volto.